Hoje venho falar-vos da trilogia Área X e do filme Aniquilação, a adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje trago-vos a opinião da trilogia Área X e do filme Aniquilação, como eu já disse, que é então a adaptação do primeiro livro. Esta é uma série escrita pelo autor Jeff Vandermeer e foi uma trilogia que eu tive conhecimento pelo surgimento então da sua adaptação cinematográfica, que aconteceu então este ano, e por isso decidi ler esta série de ficção científica para poder então ver o filme também e poder falar-vos a vocês sobre esta série, para os amantes não só da ficção científica, mas para todos os leitores aí desse lado. Esta série foi editada pela Saída de Emergência, foi-me cedida como parceria e portanto desde já muito obrigada à editora Saída de Emergência, e desde já dizer-vos que foi uma série que eu gostei bastante, é uma série bastante diferente de muito daquilo que eu já li, mesmo até em termos de ficção científica, e portanto é uma série bastante diferente, mas foi uma série que eu gostei muito, que me surpreendeu, e portanto hoje venho aqui falar-vos dela. A trilogia Área X é então constituída pelo livro Aniquilação, pelo livro Autoridade e pelo livro Aceitação. A história vai começar então neste primeiro livro, no Aniquilação, e neste livro nós vamos então conhecer um mundo onde existe uma parte nos Estados Unidos da América em que há uma área que acabou por desenvolver atividades paranormais, que as pessoas não percebem muito bem o que é que se está a passar ali naquela área. O que acontecia é que ali naquela área começaram a desaparecer algumas coisas, algumas pessoas, e aquela área começou a desenvolver atividades que as autoridades não estavam a perceber muito bem o que é que era. Essa área foi designada então como Área X, e há uma autoridade, vamos dizer assim, que acaba então por estudá-la e por enviar para lá diversas expedições. Nessas expedições, o que era suposto eles fazerem seria irem para lá, fotografarem, filmarem, retirarem algumas coisas da Área X e trazerem de volta então para o laboratório para se poder perceber o que é que se estava a passar lá. O que acontece é que nem todas as expedições regressam, e nem todas as expedições regressam da forma como as autoridades estavam à espera que elas regressassem. E é então que esta história começa com a expedição número 12, que é apenas composta por mulheres. Então 4 mulheres partem para esta aventura. Neste caso é uma antropóloga, uma topógrafa, uma psicóloga e uma bióloga, ou seja, pessoas que supostamente pela sua gênese e pela sua profissão seriam pessoas capazes de enfrentar qualquer tipo de obstáculo, e por isso também são escolhidas para isso. É dentro destas 4 que nós vamos então conhecer a protagonista da nossa história, que é a bióloga. Ela parte então para esta expedição com um pequenino senão. O seu marido já lá tinha estado na expedição anterior, e ele tinha então regressado dessa expedição, foi um dos poucos sobreviventes que supostamente regressou, e ela, como percebeu que ele não tinha regressado da mesma forma como tinha partido, decidiu então também alistar-se para esta grande aventura que seria então a ida a esta Área X. E basicamente este livro, nós vamos acompanhar estas 4 mulheres na sua expedição à Área X. Este livro vai ser um bocadinho um avanço e um recuo no tempo, vamos então acompanhando-as no tempo em que elas estão na Área X, mas também vamos voltando atrás e vamos percebendo um bocadinho da relação dela com o seu marido e como é que ela enfrentou não só o regresso do seu marido e a forma como ela depois também se autodeterminou que teria que então ir para esta Área X. Eu gostei muito deste livro, porque este livro é um livro de ficção científica muito interessante. Basicamente o que o autor aqui quis nos mostrar era como seria um mundo num futuro onde uma área, eu nem sei bem se é alienígena ou se foi algo estranho que ali aconteceu, e que acabou então por fazer modificações genéticas tanto em animais como em plantas, como até na atmosfera, estão a perceber, e acabou então por tornar aquele lugar um lugar diferente, um lugar estranho, e que acabava então por, à medida que os humanos iam entrando, iam também se modificando e iam-se moldando ao espaço em que se estavam a encontrar. E o que eu achei deste livro é que é um livro que se lê num ápice. Eu li este livro bastante rápido, eu entrei nesta história de uma forma bastante rápida, o autor tem uma escrita muito envolvente, e o ritmo da ação ao qual nós nos vamos moldando também nesta história é um ritmo muito avassalador e faz com que nós nos embrenhemos totalmente nesta história. Esta história tem muita coisa, ele é um livro de 200 páginas, exato, um livro de 200 páginas, mas que nos conta tanto e com o qual nós ficamos mesmo ali embrenhados e a querer mesmo saber mais, que eu achei este livro fantástico e um início de trilogia muito bom. Realmente aquilo que nós vamos encontrar então nesta Área X é um
um enredo muito interessante. É muito bem introduzido neste primeiro livro, de uma forma muito, como diz mesmo o título, é a ficção científica, mas é também um mistério, é um thriller, também tem aqui um bocadinho de ação e, portanto, tem um pouco de tudo aquilo que nos faz envolver numa leitura que se quer prazerosa. E, portanto, eu gostei muito deste início de trilogia. Não quero entrar em spoilers, porque não é esse o meu objetivo aqui. É assim mostrar-vos a minha opinião sobre esta trilogia, sem entrar em spoilers, e entrando em pormenores estaria a entrar em spoilers, e portanto recomendo-vos muito que leiam Aniquilação. O segundo livro da trilogia, O Autoridade, é um livro um bocadinho diferente do primeiro livro. Quando no primeiro livro nós tínhamos uma leitura avassaladora e sobre o que era a Área X, no Autoridade nós temos um livro do ponto de vista maioritariamente de uma personagem, o Control, que é uma das pessoas que trabalha então nesta organização que tenta estudar a Área X. Que no fim do primeiro livro, quando há o final da aventura destas 4 mulheres, ele vai ter então que perceber o que é que se passou durante esta expedição e perceber o que é que aconteceu e a que conclusões é que estas 4 mulheres chegaram e, afinal de contas, o que é esta Área X e a que conclusão é que podemos chegar ao fim de todas estas expedições e de tudo aquilo que estas pessoas trouxeram de lá e se modificaram e o que é que aquilo realmente faz então às pessoas. Eu achei que este livro, como era um bocadinho maior e um bocadinho mais pesado e mais maçudo, o livro acabou por deixar um ritmo de leitura mais lento e eu não consegui entrar tão bem nesta história e não me afeiçoar tanto às personagens deste livro e àquilo que elas nos estavam a contar. Como é um livro um bocadinho mais de meio, ou seja, de ligação entre o primeiro e o último, provavelmente é um livro mais lento, mas que não deixa de ser interessante no ponto de vista de, vamos lá ver, uma investigação àquilo que se passa lá e àquilo que realmente se poderá estar a passar lá, tanto de um lado como do outro, o que foi muito, muito interessante também do ponto de vista organizacional. Por isso, eu também gostei deste livro, mas achei um ritmo de leitura muito mais lento do que o primeiro. O terceiro e último livro, O Aceitação, foi outra vez um favorito, foi mais ou menos na mesma base do que o primeiro, e eu aqui acabei por ficar um bocadinho mais apaixonada por esta história, um bocadinho mais apaixonada por estes personagens, porque voltamos a ter uma narração, porque passamos a ter uma narração entre vários pontos de vista, enquanto que no primeiro temos maioritariamente de um ponto de vista, da bióloga, no segundo temos maioritariamente do ponto de vista do Control, o funcionário da organização, e neste terceiro livro nós temos o ponto de vista de vários personagens, tanto da bióloga como do Control, como de outros personagens que acabam então por ter um peso muito fundamental nesta história. E eu voltei a apaixonar-me porque este último livro é quase que como o contar de tudo, o porquê, o que é que cada personagem teve de influência nesta Área X, o que é que aconteceu, a ligação entre todas as personagens, e é realmente uma aventura tão grande este último livro, porque nós estamos a ler e de repente estamos a nos relembrar de alguma coisa que aconteceu no primeiro livro ou no segundo e a ligar vários pontos, e é realmente um terceiro livro fantástico, eu gostei mesmo, mesmo muito, talvez o meu favorito dos 3, e é realmente um livro de ficção científica muito, muito, muito interessante. Não sei se cheguei ao fim com uma certeza do que é que se ali passava ou com uma resposta, mas posso dizer que cheguei ao fim de coração cheio com aquilo que li e com a aventura que tive então nestes 3 livros. É realmente uma série de ficção científica que eu gostei mesmo muito, que me surpreendeu muito pela positiva e o qual eu recomendo que leiam porque realmente é fantástica e é interessante, é muito interessante ver porque realmente eu li um livro um bocadinho mais down e é engraçado que eu cada vez que li alguma opinião no Goodreads ou que ia lá pôr as minhas estrelinhas quando terminava de ler um livro, via muita gente tipo sem perceber muito bem o que é que o livro nos conta e realmente se calhar é isso que a ficção científica é também para cada um de nós. Acho que é uma área muito específica, vai agradar muito a alguns públicos e portanto eu gostei muito desta história e apesar de ter ali algumas partes um bocadinho mais lentas e um bocadinho mais difíceis de entrar na narrativa, eu gostei muito da trilogia como um combo e gostei muito da história, principalmente da ideia por detrás desta história, portanto gostei mesmo muito da trilogia e só posso recomendar. Quanto ao filme que saiu este ano, o filme teve uns problemazinhos de estúdio. Originalmente o filme era para estrear nos cinemas, basicamente era isso que estávamos todos à espera para poder também ir ver ao cinema, porque acho que era um filme que resultaria muito, muito bem no cinema, mas acontece que aconteceram os problemas de estúdio e o filme acabou então por ser vendido à Netflix e distribuído pela Netflix. Este filme foi realizado por Alex Garland, mais conhecido por Ex Machina, e tem como atrizes principais no elenco a Natalie Portman, então a interpretar a bióloga, Jennifer Jason Leigh, a Tessa Thompson, mais gente conhecida o Oscar Isaac, que também entra aqui neste filme, entre outros.
personagens que, entre outros atores que entram neste filme, que acabam por não ter um grande elenco neste filme, acaba por não ser um grande elenco e por se basear então apenas nas 4 mulheres e outros personagens que aparecem por aqui. O que é que eu achei deste filme? Eu confesso que estava à espera que o filme fosse um bocadinho mais fiel ao livro e o filme não é de todo completamente fiel ao livro. A sua ideia base está lá, mas acabaram por modificar algumas coisas que eu achei que eram fundamentais e, portanto, a partir do momento em que eu percebi que eles estavam a fazer isso, eu acabei por desligar comparativamente livros e filmes, porque percebi logo que eles não tinham seguido totalmente o rumo dos livros. Eu decidi então ler os 3 livros antes de ver o filme, porque eu estava com algum receio de que eles tivessem misturado algumas coisas dos outros livros, e o que é certo é que eles misturam um bocadinho, não totalmente, mas misturam um bocadinho, e portanto eu fiquei feliz por ter lido a série como um todo e por ter percebido a história como um todo antes de partir para a visualização então do filme Aniquilação. Basicamente este filme, e à semelhança do que nos conta a autoridade, conta-nos então a história da Área X, que é uma área que apareceu do nada e que supostamente tem atividades alienígenas. Basicamente porque, e tal como no livro, existe uma fronteira e nessa fronteira foi criado um brilho que tem assim uma cor bastante tipo holográfica e que acaba então por formar uma rede à volta dessa Área X. Nessa Área X existem então algumas atividades estranhas e eles então começam a enviar as tais expedições. Numa dessas expedições vai então o marido da personagem principal, da bióloga, interpretado pela Natalie Portman, que basicamente esteve um ano fora sem ela, e nós ao início do filme começamos a acompanhar a vida dela, da bióloga, que é professora. Basicamente o marido esteve um ano fora e de repente ao fim de um ano ele regressa a casa assim inesperadamente e sem a reconhecer totalmente. E é quando eles vão então a ir para o hospital para ver se está tudo bem com ele, que eles então são levados para a organização que estuda então a Área X. E é só aí que ela tem contacto com o que é a Área X e que tem então a necessidade de ir para a Área X para tentar perceber porque é que o marido também foi e aquilo que ele foi lá fazer. Neste filme nós temos 4 personagens principais também, mas ao contrário do que são no livro, em que no livro são uma bióloga, uma psicóloga, uma antropóloga e uma topógrafa, é verdade. No filme nós temos então a bióloga e a psicóloga, temos uma paramédica e temos eu agora não me recordo o que é que ela é. Achei que não respeitaram as 4 profissões que o livro nos remete então nos livros. Eu confesso que aí fiquei logo um bocadinho... Já com a parte do marido eu fiquei um bocadinho de pé atrás, porque no livro o marido regressa à casa, mas regressa à casa de uma forma estranha e diferente, e ela percebe que ele está diferente e percebe que ele não voltou da missão que ele foi de uma forma normal. Mas eles acabam então por ter uma relação marido e mulher, passa-se algum tempo, ela sabe para o que é que ele foi, ela sabe onde é que ele foi, enquanto que no filme ela não sabe onde é que ele foi, e ela sabe que ele vai lá à organização, contar aquilo que se passou durante a viagem, e no livro, não querendo dar spoilers, no livro ele tem um cancro e é aí que ela percebe que ele está doente. No filme a coisa não se resolve dessa forma. Mas passando esta parte à frente, e foi aí que eu percebi que o filme não estaria a respeitar então o livro, elas partem então para a Área X, e eu confesso que a Área X foi um bocadinho mais... esteve melhor do que aquilo que esteve na minha imaginação, não era bem assim que eu imaginava a Área X. No entanto, eu gostei muito da forma como eles imaginaram a Área X. Gostei muito da fotografia do filme, o filme está belíssimo, é um filme muito bem trabalhado nesse aspecto da fotografia, da edição de imagem, da cor, das cores escolhidas para a imagem do filme e também para aquilo que existe dentro da Área X, não só em termos de fauna e flora, mas também em termos de atmosfera, e eu gostei muito daquilo que fizeram com o filme. A série esteve 5 estrelas nessa parte. Onde o filme desiludiu completamente foi naquilo que fugiram do livro e naquilo que modificaram do livro, principalmente o final, que é completamente diferente, algumas áreas onde as coisas acontecem que também são completamente diferentes, alguns acontecimentos narrativos que também não existiram no filme e que existem no livro, e portanto há coisas que me fizeram falta enquanto leitora do livro, mas que vistas do ponto de vista e apenas e só do filme, que achei que ficaram bem, fizeram sentido, principalmente no aspecto, eu acho que o filme foi feito
para terminar aqui e não ter continuação. E eu acho que, visto dessa perspectiva, o filme está bem feito. Fecha, é um filme fechado, aberto a interpretações, claro, aberto a que as pessoas interpretem o final da forma como quiserem, até um final aberto, mas também pode ser considerado um final fechado, mesmo que ambíguo, mas um final fechado e um final com uma resolução. Por isso, não posso dizer que adorei o filme, mas comparativamente consegui dar-lhe 4 estrelas porque acho que é um filme independente bom. Se tivesse que o classificar comparativamente ao livro, eu gostei muito mais do livro em termos de narrativa. A narrativa do livro está muito mais bem conseguida e por isso eu gostei muito mais da narrativa do livro do que do filme, comparando-os entre si. No entanto, eu recomendo muito a leitura dos livros, dos 3 livros em conjunto, e também, claro, a visualização do filme, que acho que até acabou por, aonde estreou nos cinemas, ter uma boa bilheteira e por isso o filme até está bastante bem classificado entre as pessoas que veem o filme. Por isso, acho que é uma boa história de ficção científica para vocês verem, caso gostem desta área, mas mesmo se não gostarem, acho que é um bom filme e um bom conjunto de livros para ler. Por isso aqui fica a minha dica para este verão ou para o inverno e digam-me nos comentários se vocês já leram estes livros, ou se já viram o filme e o que é que acharam, se concordam comigo, se não concordam. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!